Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 135ª consultoria gratuita, essa nossa tradicional live de perguntas e respostas que a gente faz há mais de 2 anos, toda semana, quarta-feira, 20 horas, onde eu entro ao vivo para responder dúvidas, perguntas de quem está me acompanhando ali naquele exato momento. Qual é a grande ideia, né? Todos os dias eu publico vários vídeos, publico vários posts, muito conteúdo para você conseguir cada vez chegar mais perto de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, certo? Tendo uma rentabilidade consistente e previsível. Só que é normal, quanto mais conteúdo você vai vendo, quanto mais você vai aprendendo, vão surgindo algumas dúvidas, algumas nuances. Então, o que acontece? A gente para uma vez por semana, alinha essas dúvidas para partir para uma nova semana de aprendizado. Então, se você não participou da última consultoria gratuita, poxa, você pode participar da próxima, sempre quarta-feira, às 20 horas, tá bom? Então, você vai ficar agora com a gravação da nossa última consultoria gratuita e vamos para a primeira pergunta de hoje. Mas antes de eu entrar especificamente na primeira pergunta, só quero te fazer um pedido rápido. Para você é quase nada, mas para a gente é muito importante, tá? Toque embaixo, se você já acompanha meus vídeos, meus conteúdos e sabe que a gente vai aprofundar muito aqui, toque embaixo no botão de gostei, certo? Porque dessa forma o nosso vídeo chega para mais pessoas, você informa de uma forma visual para mim e para minha equipe que está fazendo sentido o trabalho que a gente está produzindo, certo? A gente está agregando valor, te ajudando de verdade e você ainda ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá? Então, simples, tá? É a nossa moeda de troca frente a 1 hora de aprendizado que você vai ter aqui. Só toca no gostei, isso ajuda muito a gente, te agradeço de coração, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Vinícius, Sanepar 4 ou 11, qual escolher? Qual ação que eu escolho? Eu escolho a SAPR 4 ou a SAPR 11. Vamos tratar disso agora e eu vou usar o artifício da minha tela do computador para explicar isso para você, tá? Mas antes, deixa eu só introduzir o critério de tomada de decisão. Então, basicamente, a gente tem alguns tipos de ações na Bolsa de Valores, tá? Basicamente, são 3 os principais tipos. A gente tem as ações ordinárias, que são aquelas que terminam com o número 3. A gente tem as ações preferenciais, que são aquelas que terminam geralmente com o número 4, mas podem terminar com o número 5, 6, 7. Tem vários tipos de ações preferenciais, o que se tornou bastante raro no Brasil com o passar dos anos. A maioria que a gente tem termina com o número 4. E a gente tem as units. O que são units? São cestas de ações ordinárias e preferenciais. E essas terminam com o número 11, assim como os ETFs e assim como os fundos imobiliários que também terminam com o número 11. Tá? E aí, a grande pergunta é, em qual tipo de ação eu invisto? Né? E basicamente, quando a gente vai analisar uma ação, eu tenho que analisar alguns critérios. Primeiro dos critérios, quando eu enxergo o tipo de ação, que eu estou falando aqui, ordinária, preferencial ou unit, que seriam ordinárias mais preferenciais, eu tenho que ver o que diferencia um tipo de ação da outra, melhor dizendo, né? Para não assassinar o português aqui. Então, uma ação ordinária, via de regra, se não estiver estabelecido de forma diferente no estatuto da empresa, uma ação ordinária, ela vai me dar uma vantagem que é votação nas assembleias da empresa. Então, se eu sou um investidor preocupado com o futuro da empresa e quero interferir na tomada de decisão, eu vou preferir comprar ações ordinárias que terminam com o número 3. As ações preferenciais, elas são as ações que, em geral, pode estar estabelecido de forma diferente no estatuto da empresa, mas, em geral, quando você compra ações preferenciais, você tem preferência na distribuição de dividendos, certo? E, em geral, você recebe um volume um pouco maior de dividendos, certo? Do que se você tivesse uma ação ordinária. Tá? Porque aí você não tem direito a voto, via de regra, e por isso você ganha um outro direito, você ganha uma outra vantagem que é preferência na distribuição dos dividendos. Tá? Então tem essa grande diferenciação entre ações ordinárias e preferência. Vinícius, mas tem ações que não tem. Tem empresas que não têm ações preferenciais, só tem ações ordinárias. Vou te dar um exemplo, Vale. Vale só tem Vale 3. Tá? Não tem outra, só tem Vale 3. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Quando você só tem Vale 3, basicamente não tem muito para onde você correr. Você vai precisar investir na Vale 3 porque você não tem a opção de investir numa ação preferencial. Tá? Você só tem a ação ordinária, não tem jeito, certo? Então, o que você faz? Você investe na ação ordinária. Mas basicamente, esse aqui é o processo. Tá? E a unit, qual é a grande vantagem da unit? Na verdade, não tem nenhuma vantagem em relação ao tipo de ação, tá? A grande questão é que algumas empresas que elas têm units, o que acontece?
essas units elas passam a ter uma liquidez muito maior. Os investidores passam a preferir bastante as units em detrimento dos outros tipos de ações. É isso que a gente vê. Se a gente vê isso acontecendo com o Sanepar, a gente vê isso acontecendo com várias outras empresas. Deixa eu pegar exemplos aqui. Taesa é uma outra empresa que tem unit. Aí você fica entre a TAE 4 e a TAE 11 e assim por diante. Mas no que se refere aos direitos dos acionistas, a gente tem essa diferenciação entre TAE 4, entre, por exemplo, TAE 11 e TAE 3, ou, tratando aqui especificamente da Sanepar, SAPR3, SAPR4 e SAPR11. Ok, Vinícius, entendi os tipos de ações. Agora, me orienta no seguinte sentido. Qual, o Ricardo já mandou ali, Sanepar 3 ou 11? A pergunta foi 4 ou 11. Agora, Vinícius, me orienta melhor. Qual é o melhor tipo de ação para eu investir? Tá? E a resposta para essa pergunta vem também do aprofundamento de você entender o seguinte. Quando você muda o tipo de ação, você tem que ver qual a vantagem que esse tipo de ação dá para você. Tá? Entendendo a vantagem que você quer, poxa, eu quero estar do lado, eu quero estar tendo poder de voto, tomar as decisões nas assembleias. Então, eu quero ordinário. Se eu não preciso, Vinícius, eu quero ser investidor, eu não quero ser um administrador da empresa, então eu não preciso ter direito a voto. Logo, eu posso ter a ação preferencial, porque eu vou ter preferência de distribuição de dividendos. Tá? Quando eu vou analisar uma ação para investir, que a gente vai fazer isso agora, você vai ver que você tem diversos tipos de indicadores para você ver a saúde financeira da empresa, tá? E aí você vai ter indicadores de preço, indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento. São os principais tipos, tá? São os principais tipos de indicadores para você fazer a sua análise. E aí, entendendo isso, o que acontece? Vamos para a tela do computador que vai ficar muito mais claro de eu explicar isso para você. Mas você precisa concordar uma coisa comigo. A gente está falando da mesma empresa, certo? Da mesma empresa. Logo, se a gente está falando da mesma empresa, os indicadores de rentabilidade da empresa vão ser os mesmos. Os indicadores de endividamento da empresa vão ser os mesmos, porque a gente só está mudando o tipo de ação. Só está mudando o tipo de ação, não está mudando a empresa. Logo, lucratividade, rentabilidade vai ser a mesma coisa. Em absolutamente qualquer tipo de ação, tá? Deixa eu jogar aqui na tela. Então, no que a gente vai aprofundar aqui? Em duas coisas, liquidez e preço. Deixa eu jogar na tela que vai ficar mais claro. Vamos abrir aqui. Pronto, olha aqui. Entrei num site chamado Status Invest. E nesse site, basicamente, a gente consegue ver todos os indicadores financeiros das empresas, tá? E olhando aqui os indicadores financeiros da Sanepar, a gente tem a SAPR4, que está nessa aba, e tem na próxima aba aqui, a gente tem o SAPR11, um outro tipo de ação, que é a Unit. Lembra que eu te comentei? Olha, aqui você consegue ver. Lembra que eu te comentei que a Unit é uma cesta de ações ordinárias e preferenciais? Tá aqui, ó. Qual é a composição de uma unit? A composição de uma unit é uma ação ordinária, ON, final 3, mais 4 ações preferenciais. Tá? Se eu for pegar, por exemplo, a Taesa, vai ser uma distribuição diferente. Tá? Vamos ver aqui, ó, uma ON mais duas ações PN, uma ordinária e duas preferenciais. Então, cada empresa decide qual unit vai querer. Mas o que a gente percebe entre Sanepar 4 e 11, tá? Primeira coisa, vamos olhar aqui, liquidez média diária, tá? Liquidez média diária. O que a gente consegue perceber? Ó, primeiro, o que é a liquidez média diária? Ó, aqui não tem explicação, mas a média dos últimos 30 dias da liquidez. É o volume de negociação dessa ação na bolsa. Então, quando você vai lá comprar ações na bolsa, investir em ações na bolsa e tem muito pouca gente comprando e vendendo, o que vai acontecer? Você tem o preço da ação, que por exemplo está em R$ 3,32, e aí você vai ver lá a gente querendo comprar ação por R$ 13,60 e outras pessoas querendo comprar ação, talvez vender ação por R$ 13,80. Você tem uma distância muito grande. Tem ações com menos liquidez ainda, aquelas que têm liquidez de R$200 mil por dia ou até menos, que você vê assim, alguém ofertando para comprar a R$3 e alguém ofertando para vender a 5. É um negócio assustador. Por quê? Se você topar comprar 5,
poxa, você vai fazer a ação disparar literalmente mais de 60%, se ela tiver 3 e for para 5. Então você perde muito o potencial da rentabilidade por ter falta de liquidez. Então eu quero uma liquidez média diária mínima, aqui eu oriento meus alunos, mínima de R$1 milhão, certo? E aí, a partir de 1 milhão, tá show. Aí eu vou ver qual é a maior liquidez. Eu vejo que a maior liquidez é na Unity, nessa cesta de ações ordinárias e preferenciais. Então, aqui já num primeiro olhar, eu tendo a investir na SAPR 11 e não na 4, porque eu tenho muito mais liquidez na 11, logo eu não vou ter, ou não corro um grande risco de ter algum tipo de problema quando eu quiser vender as ações da SAPR 4, ou melhor, da SAPR 11. A SAPR 4 também tem uma boa liquidez, 8 milhões por dia mais ou menos, que gira entre compras e vendas na bolsa. Tá? Isso é uma média dos últimos 30 dias. Mas, concorda comigo, é mais fácil eu ter esse risco de falta de liquidez na 4 do que na 11, porque a liquidez da 11 é 3 vezes maior. Outra coisa que eu posso analisar, tá? É isso tudo aqui. Olha só, o dividend yield. Se você é uma pessoa que foca em dividend yield, que você quer gerar renda passiva, você pode olhar aqui qual é a média da distribuição de dividendo. A gente consegue ver que a SAPR 4, em média, ela distribui mais dividendo que a 11. Por quê? Isso é uma pegadinha. Por quê? A 11 surgiu em 2017, enquanto a 4 surgiu lá em 2011. Cuidado ao analisar a média, tá? Foca no ano a ano. Se você é uma pessoa que tem por objetivo receber dividendos, você gosta de dividendos, você quer focar justamente em ações pagadoras de dividendos, você tem que olhar isso. Ó. Qual foi o dividend yield em 2022? Qual foi o 8,35 na 11, 8,42 na 4. 2021, você tem um pouquinho maior. 2020, você tem bem maior aqui na 4. Então, a SAPR 4, ela tem um dividend yield um pouco melhor. Tá? Então, se você é uma pessoa que está na fase de focar 100% em renda passiva, ou você quer focar na recebendo de dividendos, você pode, por exemplo, escolher a SAPR 4. Não tem problema nenhum, porque ela tem uma boa liquidez, mais de 1 milhão, e ela tem uma distribuição de dividendos em relação ao preço da ação, isso que é esse indicador em dividend yield aqui, que é melhor do que o da SAPR 11. Tá? E por que é melhor? Justamente porque é uma cesta de ações. A ação preferencial, geralmente, ela recebe um pouco mais de dividendo. Logo, o que acontece? Você tendo um pouco de ação ordinária, você acaba recebendo um pouquinho menos de dividendo. Então, isso acontece, tá? E quando a gente vai olhar os indicadores de preço, a gente vai ver que eles são exatamente iguais. Olha só, o PL, por exemplo, que é um indicador de preço, 4,91 nas duas empresas, nas duas ações, perdão. O PVP, 0,64 nas duas ações. Então, aqui está empatado. E você tem o desempate pela liquidez média diária, certo? E pelo dividend yield. Então, o que vai acontecer? Se você, o resumo final disso daqui, tá? Se você é uma pessoa que está focando em crescimento patrimonial, multiplicação patrimonial, você não está focando em renda passiva, seria melhor você escolher a 11, tá? Por quê? Por ter mais liquidez. Agora, Vinícius, eu gosto de receber dividendo. Deixa eu perguntar, alguém aqui não gosta de receber dividendo? Eu gosto de receber dividendo. Eu estou na fase que eu quero receber muito dividendo. Logo, eu preciso escolher aquela ação com um dividend yield maior, que a gente vê que recorrentemente é a SAPR 4. Sem dúvidas, não vai transformar a sua vida essa decisão. Você escolher uma ou outra, certo? É importante que você saiba disso, você não perder tempo com isso. Mas você vai ter que pesar. O que é mais importante para mim? Liquidez ou dividendo? Liquidez, você vai pela 11. Se é dividendo, você vai pela 4. Basicamente isso. Tá bom? Como analiso a vacância de fundos imobiliários de shopping? Rodrigo, você analisa da mesma forma como você analisa a vacância de qualquer outro fundo imobiliário. Você vai conseguir ter acesso a essa informação dentro do relatório do fundo imobiliário. Tá? Então, você vai entrar no Status Invest, no site da própria gestora, você vai encontrar o relatório em algum local, tá? E aí, de posse do relatório, você vai buscar qual é a vacância desse fundo imobiliário, tá? E percentualmente você vai ter essa informação do volume de vacância e aí você vai ver se, poxa, realmente faz sentido eu investir nesse fundo imobiliário ou não faz sentido eu investir nesse fundo imobiliário. Um ponto importante, tá?
algumas vezes, os relatórios dos fundos imobiliários, eles não, e eu inclusive vou mostrar um exemplo aqui para vocês, eles não mostram a vacância. O que seria vacância, Vinícius? Vacância nada mais é do que a quantidade, certo? A quantidade de área que está vaga nos imóveis de um fundo imobiliário. Ou o quanto o fundo imobiliário está deixando de receber de aluguel por ter áreas vagas. Isso depende se é a vacância física, que a gente está falando de área, ou a vacância financeira, que a gente está falando de money, certo? Quando a gente olha só, peguei aqui para mostrar para você um exemplo, tá? Entrei aqui no HSML11 e aí no Status Invest eu venho aqui embaixo, eu venho nos relatórios, tá? Abri o último relatório aqui do mês de abril, tá bom? E aqui, olha só, você joga um F5 aqui, você coloca aqui, ó, vacância, tá? E aí você, puxa, não encontrei esse negócio, uma sacada. Joga aqui o termo ocupação. Por quê? Alguns fundos imobiliários, eles não mostram a vacância, ou seja, o quanto está vago. Eles mostram o quanto está ocupado, que é exatamente o oposto. Quando eu vejo aqui, tá, os indicadores, enfim, eu tenho vários indicadores aqui, mas quando eu vejo aqui os indicadores dentro do relatório, eu consigo ver que, ó, a taxa de... Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó, a taxa de ocupação em fevereiro foi de 94,8%. Se a taxa de ocupação foi 94,8%, o que aconteceu? A vacância foi 100 menos isso, né? Porque 100% é a totalidade. Então, a vacância foi 5,2%, tá? E aqui, ó, descendo mais um pouco, você consegue ver a taxa de ocupação histórica do fundo, né? A gente vê que gira aqui nessa faixa de 95%, tá? Esse aqui é um fundo imobiliário de shopping e aí você consegue justamente ter acesso a essa informação dentro do relatório do próprio fundo imobiliário. Pode falar como pode impactar essa ameaça de guerra nos investimentos? Acredito que essa pessoa, o VMI, está se referindo a uma potencial terceira guerra mundial, tá? Que sim, é algo que se aventa, sim, é algo possível, né? A gente tem a formação de blocos políticos muito claros, né? Eu falo para os meus mentorados há cerca de um ano, há mais de um ano, que esse seria um grande problema, né? E basicamente, o que aconteceria no universo, no mundo dos investimentos, com um cenário de guerra, né? Entre o bloco ali, Estados Unidos e Europa, e o bloco mais oriental, Rússia, China, Arábia Saudita, Irã, etc. e tal. Basicamente, o que a gente vê valorizando muito em períodos de guerra? A gente vê valorizando muito o petróleo. Petróleo valoriza pra caramba em períodos de guerra, tá? Outro ativo que valoriza muito em períodos de guerra são metais preciosos. Por quê? Para onde que vai o dinheiro nesses momentos de profunda incerteza? Vai para terras, para bens tangíveis, vai para reservas de valor. E é justamente que a gente usa como anteação metais preciosos. Justamente por isso, porque existe esse possível risco de uma terceira guerra mundial, tá? Investir em petróleo, por que o petróleo ele sobe? O petróleo ele sobe porque existe uma demanda. Imagina, o que você usa numa guerra, né? Você usa petróleo muito para locomoção e você precisa ter uma reserva estratégica de petróleo porque ele serve para movimentação, para geração de energia e tudo mais. Então você tem os países comprando muito petróleo, inclusive para estocar. E você tem uma alta busca por petróleo, o petróleo valoriza absurdamente. É por isso que a gente viu o petróleo disparando no início de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Por conta dessa alta demanda do petróleo, todos os países, inclusive, querem comprar para fazer uma reserva estratégica, tá? Outros investimentos que sobem muito são moedas fortes, tá? Porque num período de incerteza global, como é o período de uma guerra, você não sabe quem que vai ganhar a guerra, quem que vai ser mais destruído, quem que vai ser menos destruído, o que você busca? Moeda forte. Tá? Você quer trocar sua moeda fraca por moeda forte. Então, basicamente, você vai ver o real desvalorizando, você vai ver dólar valorizando em relação ao real, euro valorizando em relação ao real, coroa sueca valorizando em relação ao real, dólar canadense valorizando em relação ao real, você vai ter iene valorizando em relação ao real, você vai ver uma cesta de moedas fortes valorizando em relação ao real. E logicamente, num período... E aí vai depender muito da parte contextual. O que vai acontecer com as ações, o que vai acontecer com os fundos imobiliários. Em geral, você tem uma queda nesses investimentos,
certo? Porque os investidores eles vendem para comprar justamente moeda forte, para comprar justamente reservas de valor, para comprar justamente petróleo, porque historicamente é isso que valoriza nesses períodos de guerra. Então, numa primeira instância, esse é o impacto nos investimentos. Numa segunda, terceira instância, o que seria uma segunda, terceira instância? Seriam os impactos reais, né? Imagina que vem e bombardeia o Brasil. Poxa, se bombardear o centro de distribuição das lojas Renner, a Renner com certeza vai cair, mas esses são impactos de segunda ordem, terceira ordem, não tem como a gente prever, né? Existem os efeitos de primeira ordem, tá? Esses efeitos de primeira ordem, eles são mapeáveis, a gente consegue saber o que valoriza, anti-ações e petróleo, muito naturalmente, tá? Então moedas fortes, metais preciosos e petróleo. Mas os efeitos de segunda ordem são imprevisíveis, né? Imagina que bombardeiem o Brasil e aí bombardeiam os centros de distribuição das lojas Renner, porque as lojas Renner estão atuante fornecendo suprimento de vestuário, sei lá, estou inventando uma história aqui. Se bombardear o centro de distribuição das lojas Renner, com certeza a empresa vai ser muito mais impactada que as outras, né? Então, assim, esses efeitos de segunda e terceira ordem, que vai depender da evolução do conflito, isso não tem como a gente ter nenhuma noção. Mas, tendo anti-ações e tendo petróleo, basicamente você está muito bem preparado para um cenário de guerra. Melhor investimento de renda fixa para resgatar daqui 5 anos ou mais. Sem dúvida alguma, sem medo de errar, Tesouro IPCA mais 2029, se você quer, para daqui a aproximadamente 6 anos. Por quê? Quando a gente está falando, gente, isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente está falando de renda fixa, o que você tem? Uma rentabilidade que hoje pode estar um pouco maior do que a média, mas é uma rentabilidade sempre um pouco acima da inflação, nunca muito acima da inflação de forma estrutural, certo? Se você tem uma rentabilidade um pouco maior do que a inflação, do que é o normal, você tem um grande cenário de risco para a economia, tá? Ou você tem um viés de queda na taxa de juros daqui a pouco. Então, se você sabe que você não vai ter ganhos substanciais, 10% acima da inflação, por exemplo, ou mais, isso seria um ganho mais substancial, você precisa buscar o menor risco possível, já que você não vai ter ganhos substanciais. E aí eu vejo muita gente se metendo no CDB do banco do Zé Pereira. Aí você vai lá e investe no CRI da empresa do meio do mato que dobra esquina e compra debênture de não sei... Não, gente, vamos lá. O que é investimento de renda fixa? Renda fixa significa o quê? Empréstimo. Só que ao contrário. Empréstimo ao contrário. Isso é a renda fixa, tá? Então, se você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se você investe num CRI, num CRA, numa debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Se você investe em títulos públicos do Tesouro Direto, o que é que você está fazendo? Emprestando dinheiro para o governo federal. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual dessas três instituições, ou desses três tipos de instituições, é o único que tem o poder de imprimir dinheiro ao seu bel prazer, como quiser? O governo federal. Então, já que você não vai ter uma rentabilidade que é o dobro que a rentabilidade que você teria com outro investimento em renda fixa, não tem como você ter uma rentabilidade que é o dobro, a não sei que a empresa esteja quebrando, você não vai ter uma rentabilidade substancial, você tem que pegar aquilo que tem o menor nível de risco possível. E onde que você vai correr mais risco? Onde tem um potencial de retorno muito maior. Onde, por exemplo, uma ação que você vai investir vai estar pagando para você 7, 10% de dividendo e tem o potencial de dobrar ou triplicar. A gente tem várias hoje no Brasil. Ali você topa correr risco. Você está ganhando uma ótima renda passiva, recorrente, você tem um potencial de multiplicação muito grande, você pode alugar essas ações para ganhar ainda mais dinheiro, você pode usar estratégias de remuneração de carteira para aumentar a sua rentabilidade, duplicar a quantidade de dividendos que você recebe. Aqui faz sentido você correr risco. Na renda fixa não faz nenhum sentido, não tem lógica. Logo, todo investidor sempre alto, ele limita a possibilidade de investimento em renda fixa somente a títulos públicos. E aí dentro do universo de títulos públicos, você tem lá o tesouro pré-fixado, que você ganha uma taxa pré-fixada, ou seja, pré-determinada. Então eu sei, você vai render 12% ao ano, você vai render 10% ao ano, você vai render 15% ao ano antes de eu fazer o investimento. Você tem o Tesouro Selic, que é aquele que vai te pagar a taxa Selic do momento. E você tem o Tesouro IPCA+, que é o mais interessante de todos para investimentos a longo prazo, que é justamente esse prazo aqui de 5 anos ou mais. Tá? Então, qual é o problema de você investir no Tesouro Selic, por exemplo, para um prazo maior, de 5 anos? Você lembra quanto que estava a taxa de juros 2 anos atrás? Em 2%. 2%.
Você pode investir hoje ganhando 13, super feliz, daqui a pouco está ganhando 2. Então, você surfa junto com a economia. Isso não é legal. Isso não é legal, porque sua rentabilidade pode piorar muito. Investir num pré-fixado é complicado. Por quê? Eu lembro da história de uma aluna que na época que a taxa Selic estava em 2%, ela pegou a reserva de emergência dela, a reserva de liquidez dela, que é um valor que você tem que ter investido para poder resgatar a qualquer momento, e não quis investir no Tesouro Selic porque rendia 2%. E eu alertava lá, poxa, a reserva de emergência não é para ganhar dinheiro, é para você ter esse dinheiro disponível, sem risco, para você resgatar quando você tiver uma emergência. Ponto. Ponto final. Não, mas... Tesouro prefixado está rendendo 7%. Vou entrar. Eu afirmei, eu não entraria. Quer entrar, entra. Você pode se arrepender bastante daqui a algum tempo. O que acontece? Hoje, o tesouro prefixado está rendendo 12%. Se ela quiser vender, ela vai ter uns 20% de prejuízo, porque ela comprou um título longo. E aí tem o efeito da marcação ao mercado. E além disso, a inflação foi 12% aí 2 anos atrás. Então, o que acontece? Se pegar a inflação do ano passado e retrasado, ela ainda teve uma rentabilidade menor do que a inflação. Porque ela ganhou 14% e a rentabilidade dos últimos 2 anos fechou em mais ou menos 18%, é isso? Isso, mais ou menos 18%. Então ela está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro de qualquer jeito, se ela vender antes ou se ela esperar, ela está perdendo dinheiro. O Tesouro IPCA+, é justamente aquele tipo de título que vai te pagar o IPCA. O que é o IPCA? É o Índice Oficial da Inflação do Brasil. Mais um determinado percentual. Então, se a gente for olhar aqui, qual que é o rendimento hoje, vamos olhar na tela. Olha só, Tesouro IPCA+, você pode receber até IPCA mais 6%. Então, inflação de cada ano mais 6%. Vinícius, se a inflação do Brasil for 10% em 2023, quanto que você vai receber de rentabilidade? 16%. 10 mais 6. Vinícius, se a inflação for 20%, quanto você vai receber de rentabilidade? 26. E assim por diante. Então, você tem uma proteção contra a inflação. Logo, esse é o melhor tipo de título de renda fixa, melhor investimento de renda fixa para você investir com foco no longo prazo. Ou seja, com esse horizonte de tempo de 5 anos ou mais. Tá bom? Sob a ótica de risco de crédito, que é essa questão de uma empresa pode falir numa crise, um banco pode falir numa crise, o governo ele imprime dinheiro para pagar as dívidas. Isso é o risco de crédito. E sob uma ótica também de rentabilidade acima da inflação, ou seja, enriquecimento real. Você só enriquece quando você rende acima da inflação. Se você rende abaixo da inflação, eu preciso te dizer algo que você já deveria saber. Você não enriquece. Tá bom? Boa noite. Devo comprar fundos imobiliários de papel ou fundos de tijolo agora? Excelente pergunta, tá, Danilo? Eu considero um grande erro investir em qualquer momento em fundos de papel. Em absolutamente qualquer momento em fundos de papel, tá? Quando a gente olha assim, a um primeiro olhar, a gente tem essa visão de, poxa, o fundo de papel ele distribui mais dividendo. E aí você vê, poxa, vou investir em papel também, vou investir um pouco de tijolo em papel, ou vou investir somente em fundos de papel e não em fundos de tijolo. Para quem é menos familiarizado e não sabe exatamente o que é um fundo de papel e um fundo de tijolo, é o seguinte: um fundo de tijolo, o que é um fundo imobiliário, né? É um investimento coletivo em imóveis, onde você tem diversas vantagens. Uma das vantagens é com R$100 você conseguir comprar partes de dezenas de imóveis que vão estar alugados e gerando renda mensal para você, isento de imposto de renda. Essa é uma das vantagens, tá? Outra vantagem que você tem é você conseguir não ter burocracia, não ter problema com inquilino, com questão judicial, com qualquer tipo, manutenção, seja lá o que for. Então, você consegue, investindo em fundos imobiliários de tijolo, comprar parte de dezenas de imóveis junto com vários outros investidores, milhares de outros investidores, e receber esse aluguel todo mês, isento de imposto de renda, sem estresse, sem burocracia, de forma diversificada e tudo mais, tá? Os fundos de papel são basicamente fundos imobiliários que não investem em imóveis. Eles investem em investimentos ligados, atrelados ao setor imobiliário. Então, eles investem, por exemplo, em CRI, em LCI, que são empréstimos que você faz para bancos ou para empresas, certo? Para eles atuarem dentro do mercado imobiliário, certo? E eles te pagam uma certa remuneração por isso, tá? E aí o que acontece? Muito tempo eu passei falando, eu sempre falei, desde o início dos meus dias, que eu não invisto em fundo de papel, porque poderia acontecer um cenário como que está acontecendo agora.
Por quê? Porque isso é possível. Ah, Vinícius, você sabia que ia acontecer? Não, gente. Eu tenho noção da minha incapacidade de prever o futuro. Mas esse risco potencial existe e basicamente veio, se materializou. Está acontecendo essa questão de diversas empresas entrando em recuperação judicial, algumas empresas vão à falência e tem uma grande diferença aqui entre fundo imobiliário de tijolo e de papel. Tá? O fundo de tijolo, se tem um inquilino lá que ele vai à falência e não paga mais o aluguel do imóvel, aquele inquilino vai ser despejado e esse imóvel vai ser relocado para outro inquilino. Você não perde o patrimônio. O patrimônio está lá, que é o imóvel. Quando você tem um fundo de papel, qual é o seu patrimônio? O seu patrimônio é promessa. O seu patrimônio é promessa, não é bem. Como assim é promessa? Se você investiu no investimento de renda fixa, se você foi lá, olha só, Cláudio, verdade, você falou muitas vezes. Se você foi lá e emprestou seu dinheiro para uma empresa por meio de um CRI, por meio de uma LCI, o dinheiro que é seu está na mão daquela empresa. Se ela falir, o que acontece com o seu dinheiro? Você pode perder tudo. Ah, tem garantia? Uma coisa ou outra? Tem, mas não é tudo garantido. Em alguns casos, menos da metade do seu patrimônio está garantido. Coberto por garantias que os CRIs dão. Então, o que acontece? Você pode ter perda permanente de capital num fundo de papel. Você vê lá o HCTR, que foi negociado a R$150, agora está menos de 50 e pode ser que não volte. Por quê? Porque ali pode haver perda permanente de capital. Perda permanente de dinheiro. Por quê? O seu dinheiro está emprestado para alguém e esse alguém pode falir. Diferentemente do tijolo, que o patrimônio continua sendo seu, ele só vai ser relocado para outra pessoa. Tá? Isso é importante. Outra coisa que é importante você entender é o histórico de rentabilidade composta. O histórico de rentabilidade composta dos fundos imobiliários de papel e fundos de tijolo. Tá? No Brasil, nosso histórico é muito pequeno. A gente tem... Com liquidez, a gente tem um volume de negociação viável para análise 10 anos de histórico de fundo imobiliário. Então é muito pouco. A gente precisa pegar, eu vou mostrar para vocês aqui o material dos meus mentorados, que é uma apresentação de uma aula, uma mentoria específica que eu fiz sobre o REITs. O que são os REITs? Os equivalentes são primos, não são irmãos, são primos dos fundos imobiliários. Aqui no Brasil, os REITs são americanos, inclusive os fundos imobiliários foram criados na década de 90, inspirados nos REITs que foram criados na década de 60 nos Estados Unidos. E, enfim, a gente tem aqui, ó, esse gráfico é muito interessante, tá? Esse gráfico mostra, basicamente, quanto que $100 teriam se tornado, se eles fossem investidos em 1972 e esse investimento fosse mantido até 2019. Se você investisse em equity REITs, ou seja, REITs que investem em tijolo, tem imóveis físicos, colocam esses imóveis para alugar e tudo mais, você teria transformado $100 em $17 mil. $100 em $17 mil. Tá? E se você tivesse investido em mortgage REITs, que são equivalentes aos fundos imobiliários de papel, você teria transformado $100 em $1.200 aproximadamente. Você consegue perceber a dimensão, a diferença e por que isso acontece? Por quê? Porque basicamente o seu rendimento total dos mortgage REITs ou dos fundos de papel, o rendimento total vem do juro que é pago todo mês, ou seja, do dividendo ali que cai todo mês. Agora, o fundo de tijolo, ele não tem só a distribuição do dividendo, ele não tem só aqueles 8% ao ano, 10% ao ano que você vai ganhar. Ele tem a valorização do patrimônio imobiliário com o passar do tempo. Se a gente analisar aqui, e como essa é uma apresentação do mercado americano, a gente consegue perceber, ó, na linha vermelha a inflação, certo? A inflação nos Estados Unidos, e a linha azul, a valorização dos imóveis nos Estados Unidos, sempre acima da inflação. Tá? Aqui no Brasil, a gente também tem isso. A gente vê aqui, tem um estudo do FIPZAP de 1979 a 2015, ao final de 2015, pega 36 anos. E eles mostram a valorização dos imóveis em geral no Brasil. A gente vê que rende, em média, inflação mais 1,23%. Inflação mais 1,23%. Logo, você ganharia, na verdade, investindo num fundo imobiliário, em média, inflação mais 1,23%, mais o dividendo que o fundo paga. Então, acaba que o retorno composto, ou seja, o retorno geral de um fundo imobiliário de tijolo, ele é maior do que um fundo imobiliário de papel. Vinícius, você pode afirmar isso no Brasil? Não. Sabe por quê? Porque o índice de fundos de imobiliários de papel surgiu agora, que não tem nem 2 anos.
Então a gente vai começar a colher esses dados e tem que esperar pelo menos uns 10 anos para a gente ter um tempo, uma janela viável. Aí a gente compara papel com tijolo, mas lá fora nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros países, a gente enxerga a mesma coisa. A mesma coisa. Tijolo, de forma composta, rende muito mais do que papel. Por quê? Porque o patrimônio imobiliário ele valoriza mais do que a inflação. Então, os fundos imobiliários de tijolo, com o tempo, eles se valorizam, eles se aproveitam de uma inflação alta. Sendo que uma inflação muito alta é penosa, é ruim para o fundo de papel. Sabe por quê? É bom no primeiro momento, que ele distribui um dividendo maior. Só que algumas empresas vão à falência. E aí podem existir perdas permanentes de capital no meio do caminho, que, poxa, você ganhou um dividendo muito legal de 18% e o fundo caiu 40%, 50%, porque tem empresa que quebrou ele no meio. Na verdade, ali você está meio empacado. E é isso que você vê, se você for parar para observar, aquele gráfico que eu te mostrei, olha só. Quando você analisa longas janelas de tempo, você vai ver o seguinte, ó. Nos mortgage REITs, você vê ganhos e aí grandes impactos em momentos aqui, ó, como por exemplo o estouro das empresas de tecnologia, como por exemplo aqui, ó, na crise de 2008 e tudo mais. Você tem um impacto que demora muito mais para recuperação do que no mundo real dos imóveis físicos, tá? Então, uma resposta para você, um resumo para a sua pergunta. Poxa, agora, ó, Danilo, devo investir, comprar fundos imobiliários de papel ou tijolo? Na minha visão, tijolo e não só agora. Sempre. Dividendos é importante nos ativos ou investir em ativos que têm a tendência de se valorizar? Tá? Essa é uma questão muito polêmica e é uma questão assim que não tem uma resposta de certo ou errado. Se você investir com foco em dividendos, vai funcionar? Vai. Vai dar certo? Vai, sem dúvidas. Tá? Tanto que a gente tem uma estrutura dentro do programa que é a Magar MRP. A Magar é o nome da carteira de investimentos do investidor sempre em alta, que é focada 100% em renda passiva. Tá? E você tem a Magar focada para crescimento, para aquelas pessoas que querem alavancar resultado mais rápido. O que a gente nota, tá? E não são dados só meus, são dados inclusive do exterior, do mercado financeiro como um todo. E você pode parar para observar. Pega a lista da Forbes, dos 100 mais ricos do mundo, e vê quantos ali chegaram àquele patrimônio via dividendos e quantos ali chegaram àquele patrimônio via equity, via valor de mercado, ou seja, as empresas aumentando o seu valor de mercado e aquelas pessoas vendendo ações da empresa, sejam empresas próprias ou sejam empresas investidas, como é o caso do Warren Buffett. Muitos de vocês não param para pensar, vocês se apegam, e assim, eu não sou contra o Barsi, tá? Às vezes algumas pessoas acham, não, o Vinícius é contra o Barsi porque ele não fala muito profundamente e só de dividendos. Não, mas é que muitas vezes a gente dá uma atenção maior para um caso que a gente tem de muito sucesso no nosso país, que é inegável, mas a gente esquece do maior investidor do mundo, Warren Buffett. Warren Buffett nunca focou em dividendo, né? E ele tem um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares, né? Tem uma rentabilidade média de 20% ao ano. Quando tinha menos dinheiro, tinha uma rentabilidade média acima de 30% ao ano. À medida que o patrimônio for aumentando, não tem mais como investir em empresa tão pequena e aí acaba que você perde um pouco de potencial de rentabilidade. Então, o que acontece? Dividendos é importante nos ativos não. Mas na jornada de investimento de muitas pessoas é. Por quê? Vamos lá. O que define se o preço de uma ação vai subir ou vai cair no longo prazo? O quanto a empresa gera de lucro, o aumento, a expansão dos lucros da empresa. Ponto. Isso você tem no Brasil, no exterior, em qualquer canto do planeta. Tá? Isso é notório. Se o lucro sobe, o preço da ação vai atrás. Se o lucro cai, o preço da ação vai atrás. Tá? Aí o que acontece? Você pode pegar esse lucro e pode reinvestir na própria empresa, ou você pode pegar esse lucro e distribuir para os acionistas. É uma decisão que a gestão da empresa vai fazer. E basicamente, se você reinvestir na própria empresa, você aumenta seu potencial de crescimento, certo? E aí talvez uma dessas empresas vire uma das que alguém investiu, alguém que está lá na lista da Forbes, valorizou tanto pra caramba, pega a PetroRio subindo 1000% aí, desde 2020, tem alunos que estão ganhando mais de 1000%. É difícil você receber 1000% de dividendo, mas você pode também distribuir para os acionistas como forma de dividendo e você não reinveste na empresa. Se você não reinveste na empresa, o que acontece?
em geral, fica difícil da empresa conseguir crescer o lucro. Então tem essa questão, né? Você quer dividendo porque psicologicamente é bom para você agora, tudo bem. Isso possivelmente vai penalizar um pouquinho a sua rentabilidade de longo prazo. Vai ser um pouco inferior. Mas vai ser muito melhor se você não souber investir em ações e sair pegando Oi, Via Varejo, IRB, esse monte de porcaria aí. Né? Então, contrastando com não sei o que fazer, vai para dividendo. Já tenho algum conhecimento ou quero me especializar para conseguir atingir minha liberdade financeira mais rápido, para conseguir ter uma renda maior no futuro, porque eu vou alavancar meu patrimônio antes para depois focar em renda passiva, aí seria mais ideal você focar em empresas de crescimento, tá? Então, algo que você tem que entender que é muito forte, tá? E quem se aprofunda um pouquinho nos investimentos, fala isso, tá? Geralmente, uma camada mais superficial é foca em dividendo que vai dar certo. Porque o efeito psicológico é muito bom, né? Você vê o dinheiro caindo ali e tudo mais. Mas o que importa no fim das contas é o lucro. Se a empresa dá lucro ou não. O que ela faz com lucro é outra história. Se ela consegue crescer o lucro distribuindo dividendo, perfeito, zero estresse. Mas tem que ter crescimento do lucro. Esse é o grande ponto. Isso é o que faz a existência do maior ganho de capital com o passar do tempo, tá? Ela conseguir expandir os seus lucros. Isso é o mais relevante. Então, você pode ter dividendos, tá? Isso vai ser importante para você, mas não necessariamente para os ativos. O que eu considero melhor? Você focar numa primeira instância em crescimento patrimonial e quando você chegar no seu patrimônio meta, que é a quantidade de patrimônio que você precisa ter para você conseguir viver de renda passiva, o que vai acontecer? Aí você migra sua Magar para a Magar MRP, que é a Magar modo renda passiva, que é uma configuração de Magar com percentuais específicos, com ativos e investimentos específicos, que essa carteira vai fazer você lucrar nas altas quedas da bolsa e vai te dar renda passiva previsível. Tá bom? Essa é a minha visão sobre dividendos. Unipar, por que está caindo tanto? Será que volta a subir? Gente, vocês ficam muito preocupados com oscilações de curto prazo. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, tudo que sobe e desce. Terceiro ponto, ou seja, a economia é cíclica. Terceiro ponto, e bastante importante, tá? Você está falando de uma ação que não é previsível. Olha só, a ação está caindo realmente, tá? A gente está vendo aqui a ação caindo, ó. Saiu lá dos R$106 em outubro e veio aqui para faixa dos 60 e poucos reais. Caiu mais ou menos uns 40%, tá? Por que isso aconteceu? A empresa divulgou o resultado dos últimos trimestres. O lucro de 2022 veio bem abaixo do lucro de 2021. Tem vários motivos, tem várias questões, tá? Veio bem abaixo de 2021. Vocês, às vezes, se enfeitiçam com umas empresas que... Eu quero mostrar uma coisa que é importante aqui, tá? Uma coisa que é importante aqui. Você percebe que esse nível de lucratividade da Unipar não é normal. Aí você investe na ação achando que ela sempre vai dar esse lucro aqui. Você vai se dar mal. Por quê? Olha como é que é a dinâmica do lucro. O normal, ela ficar no máximo até uma faixa que de 500 milhões. Ela vem com lucro de 2 bilhões quase em 2021. E 2022, 1,3 bilhão. Essa empresa ela foi muito beneficiada por conta de um aumento dos preços ali vindo na semana do álcool gel e tudo que aconteceu a partir dali em 2020. Então, ela aumentou muito seu faturamento. Ela mais que dobrou o seu faturamento. Você pode ver aqui. Só que em 2022, ela aumentou o faturamento em relação a 2021, certo? Só que o que aconteceu? Ela teve mais despesas na operação, ela teve custos maiores e isso deu uma esmagada no lucro da operação e isso deu uma esmagada no lucro geral. Então, o que acontece? Se você está num setor imprevisível, certo? Se você está num setor que tem ligação, inclusive, com commodity, você não pode esperar previsibilidade, tá? Então, você tem resultados piores da empresa no curto prazo, tá? E não adianta muito você querer previsibilidade se você está num setor imprevisível, numa empresa mais imprevisível, tá? É o tipo de setor, é o que eu falo para você, o setor barco pirata, o setor tipo lancha e o setor cruzeiro. Se você está nesses setores, basicamente não tem muito o que fazer. Você vai passar por essas oscilações, a empresa vai melhorar, vai piorar, vai ser aquele negócio, você não pode confiar muito nos indicadores,
porque a empresa flutua muito o resultado, então fica mais complicado. Eu, via de regra, não gosto muito desses setores ligados a commodities ou que tem os preços mais voláteis. Após analisar ações para formar a Magara, do jeito que ensinastes, qual o critério que uso para desempate? Rodrigo, vamos lá. Eu não sei agora de cabeça se você é meu aluno ou não, tá? Eu não sei porque não fica difícil decorar. Eu esqueço até o que eu comi no café da manhã, gente. Memória aqui é meio complicada. Mas se você for meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta, o que eu vou convidar você para fazer? Tá? Você entrar aqui na nossa área de membros e você vir aqui no módulo multiplicar, tá? E você vir aqui, cadê a aula? Análise comparativa, tá? O que é análise comparativa? É justamente uma aula onde eu mostro isso. Como que eu faço a comparação, tá? Entre duas ações. E aqui eu mostro para você, basicamente, como fazer essa comparação, tá? Então eu pego, vou colocar lado a lado os indicadores, vou ver qual é a empresa que tem o melhor contexto, eu não vou olhar só um indicador, que um vai valer mais a pena que o outro, não vou olhar o contexto. Poxa, tem uma empresa aqui que essa aqui é a aula, tá? Vou, por exemplo, pegar uma empresa aqui que ela tem uma lucratividade 10% maior do que outra, só que o preço da ação é praticamente o mesmo, é 2% maior os indicadores de preço. Poxa, se uma empresa ela lucra mais 10% a mais e só tem 2% de preço a mais, eu prefiro essa ação mais lucrativa, né? Agora, vamos pegar o caso, uma empresa ela tem indicadores de preço 10% maiores do que outra, só que, indicadores de lucratividade, de rentabilidade 10% maior do que outra, certo? Então ela tem um nível de lucratividade 10% maior do que a outra e ela tem um nível de preço 50% maior do que a outra, ou seja, indicadores de preço 50% maior do que a outra. Opa! Para aí, esse lucro 10% maior não se justifica pelo preço a mais que eu vou pagar. Então, uma análise contextual, isso tudo eu explico nessa aula, tá bom, Rodrigo? Mas sempre é análise contextual, nunca você vai usar um indicador só. Um indicador só é uma forma muito resumida de você tratar a realidade. É tipo você querer assim, bom, a realidade é complexa, e realmente é. Vou pegar, me esconder da realidade, vou pegar só uma coisinha aqui só para enganar meu cérebro porque eu tomei a melhor decisão e pronto. Né? Então não pode se economizar, seu dinheiro está em jogo. Então tem que fazer essa análise contextual e comparar, tá bom? Certo, gente? Se isso fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou de verdade, faço aquele meu pedido básico para você, se tá cansado de ouvir duas coisas. Toque embaixo em gostei, certo? Assim o nosso vídeo vai para mais pessoas, a gente vê que realmente ajudou você esse tipo de conteúdo, certo? E você ainda motiva a mim e a minha equipe. Outra coisa, manda aqui nos comentários a sugestão de um tema de um vídeo que você gostaria que eu gravasse para você. Se tiver muita gente pedindo isso e que você está pedindo, quem sabe eu posso gravar um conteúdo especificamente para ajudar a resolver uma pergunta, uma dúvida sua, certo? E terceiro, último pedido é você se inscrever, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder nada, porque eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Grande abraço,